Oi, turminha! Vamos fazer agora uma revisão sobre inteligência, tá? Vejam lá o questionário que eu fiz para vocês lá com as respostas do livro, né? O material como texto vocês já também têm faz tempo no gestor. A gente vai fazer uma revisão, tudo bem? Então vamos lá. Inteligência, né? Fala-se de inteligência no senso comum, né, que pode ser definido como uma capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair ideias, compreender ideias e linguagens e aprender. O que o senso comum afirma sobre inteligência não é muito diferente do que a ciência também fala sobre inteligência, ok? Existe um sentido etimológico, lembra que é sempre importante saber o que a palavra significa, né? Então é do latim intellectus, de intelliger, inteligir, entender, compreender. Então seria dentro, intus, leger, recolher, escolher, ler, né? Então é alguma coisa que você elabora internamente. Você tem um mundo a conhecer, a lidar com ele, mas você faz isso internamente. Então, se você tem uma capacidade grande de lidar com as informações, com os problemas, com as situações novas, você lida isso com ele internamente. Essa capacidade vem a ser o que a gente chama de inteligência. O que acontece? Em 1995, né, em 1994, houve uma discussão a respeito de o que realmente vem a ser inteligência, né? Porque muitas coisas a respeito de testes estavam sendo questionados, que eram usados de maneira muito inadequada. Eu expliquei tudo isso na aula, dei exemplos, né? Que existia um exagero na aplicação de testes, né? Isso servia para rotular pessoas, crianças. Quando os testes de inteligência eram aplicados no contexto escolar, normalmente servia até para excluir a criança do sistema, ou seja, ela não é inteligente o suficiente para dar conta da escolaridade. Então a gente define quanto ela é inteligente e se ela não for o suficiente, nós tiramos ela daqui, né? Era bastante ruim, preconceituoso, não tinha aquela crença no que a pessoa pode se desenvolver, né? E era assim, era um rótulo que a pessoa levava e levava aquilo para a vida dela inteira, porque achavam que se a pessoa tinha uma quantidade de inteligência ao nascer ou quando criança, ela ia ter a mesma quantidade a vida inteira. Hoje a gente já sabe que não, que a inteligência é algo que ela se desenvolve, né? Se você não está muito contente com a sua, por exemplo, você pode melhorar seu desempenho. Isso hoje um educador sabe disso, né? Então não é assim, dê um número lá no seu teste que você vai levar essa marca para o resto da vida. Se você é bem inteligente, bem, se você não é muito, então pobre de você. Não é mais assim. Então, lá no meados da década de 90, existiam dois grupos de cientistas, um na Europa e um nos Estados Unidos, e eles chegaram a conclusões muito parecidas, tá? Sobre o que vem a ser inteligência. Então, depois vocês leem com calma, na aula eu li para vocês têm isso em outro documento. Tem lá a definição que um dos grupos chegou e também a do outro. Se você for ler, as duas são muito parecidas, com outras palavras, mas meio que assim, eles querem se explicar bem para que não seja mal entendido, no sentido de que não, a inteligência para nós não quer dizer uma coisa determinada, que a pessoa está condenada a ter aquele determinado número de inteligência para sempre, que não há o que se fazer. Não. Eles justamente
eles dizem o seguinte: bom, depende da forma que vai ser avaliado, no dia, em alguns aspectos a pessoa pode ser mais inteligente, outros menos, mas não quer dizer que ela está condenada. Se ela não é muito boa em matemática, quer dizer que ela não é inteligente. Mas ela é muito boa em português, ela é muito boa em outras, né? Em dança muito bem, ela desenha muito bem. Então, assim, não é porque ela não é tão brilhante em matemática que ela está condenada a não ser inteligente. Então, isso foi sendo esclarecido, né? E hoje a gente tem uma concepção de inteligência mais ampla, mais flexível, né? Menos rígida e menos rotuladora, ok? Isso não quer dizer que testes de inteligência não se apliquem mais. Isso não quer dizer que a gente não possa falar de inteligência. Inteligência é a matéria-prima de um professor. O professor, ele trabalha a inteligência da criança para ele se desenvolver, né? Para ele ser mais feliz, mais realizado, ok? QI, né? QI era um conceito que na época foi questionado, que é o quociente de inteligência, e que era medido através de um teste. Era justamente esse número, né, que é um número que você tira de um teste, que era o rótulo. Então, se a pessoa tem inteligência 100, ela é normal. Se ela tiver 50, ela não é normal, ela é deficiente. Isso deixou de ser analisado? Eu digo para vocês que não, tá? Os testes hoje, eles não dão mais o número, justamente para não levar as pessoas a construir rótulos. Aquele ali tem um QI de 50, ou aquele lá tem um 150. Não se tem mais testes que deem esses números. Porém, não é que eles deixaram de existir. Os números, eles são usados para as pesquisas. Eles estão implícitos no teste, tá? Então, hoje eu aplico um teste, por exemplo, para saber se um aluno ele é especial no sentido de precisar de atividades especiais, ele tem alguma dificuldade maior, né? A lei ajuda, né, essas crianças com uma deficiência, por exemplo, intelectual. Existe todo um trabalho de adaptação, de programa, de avaliação, de material, e que muitas crianças precisam realmente disso, se beneficiam. Só que para que elas sejam consideradas como alunos de necessidades especiais, precisa ter uma avaliação. Não é olhando para a cara da criança que você vai saber se ela precisa ou não. Aquilo precisa ser regulamentado, precisa ser avaliado, tem que ser laudado. E aí se aplica um teste de inteligência, que é um teste de QI. O teste, como eu disse, não vai dar mais o número, porém vai dar um nível de desempenho. E se ela é deficiente intelectual, quer dizer que o QI dela é abaixo de 70. Ok? E aí, existe todo um estudo estatístico para que isso ocorra. Tem aqui a história dos testes. Deixa eu passar aqui. Depois vocês leem. Tá? Eu já expliquei na aula. Aqui que é interessante. Existe um quadro. Para vocês entenderem, uma pessoa que tem uma inteligência dentro da normalidade, ela está entre 90 e 109 de QI. Isso não vai aparecer mais no teste. Mas você sabe que se disserem que você tem inteligência normal, quer dizer que você está com a inteligência, o QI seu é entre 90 e 109. Se você tem um aluno, por exemplo, que tem uma deficiência intelectual leve, quer dizer que o QI dele está entre 70 e 79. Isso é um dado técnico, isso não aparece mais no resultado de testes nem de laudos, vai aparecer simplesmente ou a pessoa tem uma deficiência intelectual leve, ou moderada, ou ela tem uma inteligência superior ou muito superior. É isso que aparece, é o nome da classificação, não mais o número do QI, ok? Isso é o que mudou. Mas para saber isso, o teste já leva em consideração na pesquisa
essa classificação. Então, não é verdade que não existe mais o QI, simplesmente isso não é divulgado o nível de desempenho da pessoa. E aí tem aqui, né, depois vocês dão uma olhadinha, vários testes, tá? Esses testes, quem tem acesso realmente são psicólogos, né? Eu já falei isso pra vocês. São testes usados, tem muitos. E o mais, o melhor que existe, mais completo, para crianças é o VISC e para adultos o VAIS. E isso aqui também é importante, eu falo que sempre cai em prova. Todos os testes de inteligência só podem ser aplicados por psicólogos, né? Aplicados por psicólogos. Médico não aplica, pedagogo não aplica, oficialmente apenas psicólogos. Tudo bem, turma? Espero que tenha ajudado. Um beijão, até mais.